Efésios, capítulo 4, versículo 17 adiante, nos diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a nossa temática essa noite é a nova vida em Cristo Jesus. E na introdução dessa mensagem, eu quero fazer aqui algumas indagações. Você está satisfeito com o seu corpo? Está satisfeito com a sua saúde? Está tudo em dia? Está do jeito que você gostaria? Está satisfeito com a sua imagem? Quando você olha no espelho, você fica satisfeito com o que vê. A maioria das pessoas não estão satisfeitas com o seu corpo, com a sua imagem, com a sua saúde. Até mesmo as pessoas que aparentam estar muito bem, não estão plenamente satisfeitas. Elas estão sempre procurando algo que possam melhorar no seu aspecto físico, e muitos se apegam tanto a isso que se sujeitam a cirurgias que a vida delas pode ficar em risco. E às vezes uma cirurgia estética, e a gente pergunta para quê? Mas para se sentirem bem, porque estão insatisfeitas com alguma parte do seu corpo. Isso aponta para uma realidade inevitável. Até mesmo os descrentes sabem que algo está errado com elas. Algo precisa ser consertado na vida. E por isso que no nosso país e no mundo inteiro a indústria da moda ganha tanto dinheiro com tantas tendências bizarras e esquisitas. E isso muitas vezes acaba nos afetando, porque as pessoas estão buscando corrigir algo que está errado e elas não sabem ao certo o que é. E à luz desse texto, nós vamos tratar desses aspectos da nova vida cristã, situações que precisam ser mudadas, que estão muito além da imagem, estão muito além da estética, estão muito além de um comportamento, está muito além do que aquilo que as pessoas estão pensando sobre mim, ou como as pessoas me veem. Eu não sei se os irmãos já observaram que muitos artistas entram em crise porque o público, os fãs, têm uma expectativa muito elevada sobre eles mesmos. E muitos desses artistas se entregam às drogas, muitos desses artistas não suportam a vida pública.
e se tornam pessoas anônimas, não querem mais estar diante dos holofotes, porque não suportam as críticas em relação à sua pessoa. E o cristão está sempre sendo escrutinado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está sempre sondando os nossos corações e apontando aquelas situações que realmente causam incômodo a Deus e causam danos à nossa espiritualidade. Então, à luz do texto que lemos, nós vamos falar das características da nova vida. A primeira característica é o rompimento com os costumes pagãos. Está do versículo 17 até o versículo 19 do texto em que nós lemos. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 17, diz: não andeis como também andam os gentios, ou os pagãos, os que não conhecem a Deus. Não andeis como eles. Quando Paulo fala sobre os ímpios, ele vai tratar primeiro desse aspecto intelectual. Os versículos seguintes ele vai estar falando disso. Ele fala da vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, e a ignorância que vivem em relação a Deus. Vaidade dos seus pensamentos é acharem-se donos da verdade. É ignorar o conhecimento de Deus. É ignorar Deus. E quem não conhece a Deus não tem o verdadeiro conhecimento da criação de Deus. Não tem o verdadeiro conhecimento das coisas como de fato elas são. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 25. Nós vemos no nosso mundo moderno que há muita ciência e há pouca sabedoria. Eu estava lendo esses dias que numa clínica dos Estados Unidos, as pessoas podem escolher o sexo da criança, a cor dos cabelos da criança, a cor dos olhos da criança, o tipo de cabelo, o tipo de pele, mas para que isso aconteça, muitos embriões têm de passar por um processo ali de seleção. Há muita ciência, pouca sabedoria. Entendimentos obscurecidos, o que Paulo fala aí são trevas. Satanás lhe cegou o entendimento. É o que fala 2 Coríntios 4, 3 ao 6. Por isso que eles estão separados de uma vida com Deus. Eles acabam adorando outros deuses e não a Deus. A fé é algo que está presente no coração de todos os seres humanos. Sejam crentes e, entre aspas, descrentes. A grande questão é a direção para que está essa fé. Se essa fé está na direção do Deus verdadeiro, ou se essa fé está na direção de deuses, ou nas coisas deste mundo. Entendimentos obscurecidos, então entendimentos em trevas. São mentes ocas, entendimentos que estão tomados pela escuridão e acabam desembocando numa vida de ignorância. Por isso os corações deles estão empedernidos, duros, endurecidos, é o que diz o versículo 18, e vivem uma vida de licenciosidade e de impureza. A palavra grega para dureza é a mesma aplicada para o calo ou a formação óssea nas juntas, e aquilo vai se formando e vai gerando a perda da sensibilidade. Acabam se tornando pessoas insensíveis. O que Paulo vai dizer em outra passagem, de mentes cauterizadas, mentes que não têm mais padrões absolutos de verdade, mentes que estão distantes da verdade do Senhor. E nesse ambiente hostil, não há lugar para Deus e para uma moralidade bíblica. O nosso país caminha um pouco para isso. É um campo fértil para toda sorte de impiedades. E aí no versículo 19, Paulo diz que se entregaram à devassidão, ou seja, trevas mentais, insensibilidade moral. Isso vai acabar numa vida desregrada e numa vida degradada. Começa na mente, desce para o coração, e isso se reflete nas atitudes. Devassidão significa uma lascívia sem limites. Significa uma pessoa desavergonhada e disponível a toda sorte de prazeres, a todo custo e sem nenhum recato. É o homem ou a mulher que perdeu a vergonha na cara.
falando de uma forma bem direta para os irmãos, perdeu a vergonha na cara, perdeu o senso de moralidade. E nós vemos que tem pessoas que às vezes nós admirávamos tanto, numa certa altura da vida, perdem o senso de absolutamente tudo, dos padrões morais todos. E elas não se importam com a opinião dos outros e vão levando a vida do jeito que elas acham que devem levar. E de acordo com Francis Foulkes, um comentarista bíblico, comentando Efésios nessa passagem, sem o conhecimento de Deus, tudo em última análise é vaidade, pois não há qualquer sentido ou propósito na vida. Sem Deus a vida não tem o menor sentido. Então a nova vida marca o nosso rompimento com o paganismo, com a forma como os ímpios vivem. Os cristãos hão de viver diferente. Não temos mais as mentes tomadas por trevas, o nosso coração não deve estar mais empedernido e as nossas atitudes não devem ser atitudes que estejam dessintonizadas com a palavra de Deus. Mas uma outra característica da nova vida, à luz do texto que nós lemos, passei demais, é uma nova mentalidade. Versículos 20 até o versículo 24, ele vai falar para os cristãos que não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Passa pelo aprendizado, pela mente. Ele fala da instrução, no versículo 21, ele fala da instrução segundo a verdade, e daí ele vai falar das atitudes. E ele fala dessa renovação no espírito do entendimento, versículo 23, e no versículo 24 ele fala de se revestir de um novo homem. Paulo usa uma linguagem muito comum a todos nós, que é algo praticado diariamente, é praticamente tácito, nós fazemos sem perceber, que é vestir e trocar de roupa, ou tirar uma roupa, vestir outra roupa. É tão normal para determinadas situações que nós nem percebemos. O que Paulo está dizendo é que, diante daquilo que Deus nos ensinou, deveria ser tão normal se revestir do novo homem. Isso não gera peso, isso é até esperado que constantemente estejamos nos revestindo desse novo homem. Para os crentes em Cristo, há uma nova visão de mundo. E essa nova visão se baseia na palavra de Deus. Não é na opinião dos outros, mas é no que Deus pensa. Por isso que ele fala, aprendeste de Cristo, se de fato ouvistes a palavra de Cristo, e se nele foste instruídos, e se o vosso espírito ou a vossa mente está sendo renovada pelas palavras do Senhor. Então, aprender com e sobre Cristo. Eu quero destacar isso no versículo 20, que ele fala, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É a mesma coisa que aprender com Cristo. Aprender com está diretamente relacionado a ter um relacionamento, intimidade, caminhada, conversa, ir direto à fonte. Aprender sobre é o acúmulo de informações a respeito de alguém. Alguém pode conhecer sobre Cristo e não ser salvo, não ter o menor relacionamento com Ele, não se importar com o que Ele pensa. Podemos aprender sobre os grandes personagens da história, por meio dos livros de história, por meio dos professores que se especializaram, por meio da literatura, mas jamais nós vamos sentar com Alexandre o Grande e bater um papo com ele no final da tarde. Como é que foi aquele tempo? Isso não vai acontecer. Diferentemente de Cristo, nós podemos aprender sobre e com Ele diretamente. Em relação a Cristo, Ele é o próprio conteúdo, Ele é o professor, e Ele é esse ambiente de ensino a sua igreja. É com Ele diretamente. E eis o contraste entre dois homens que Paulo vai tracejar aí do versículo 23 a 24. O velho homem que se corrompe, ou seja, ele está sendo deteriorado a cada dia. Eu penso que o próprio envelhecimento é um sinal de que o pecado causa esses danos que são irreversíveis, se não estivermos debaixo da graça de Deus, se a nossa mente não estiver sendo renovada por Deus, na instrução de Cristo.
Porque eu nunca vi uma pessoa chegar aos 70 anos e dizer: eu vou conseguir uma fonte da juventude, eu vou ter 70 anos, mas a minha idade biológica vai ser de 20. E podem ter certeza que isso não vai acontecer. Nós lutamos contra o envelhecimento de todas as formas, com remédios, com tratamentos, com exercícios, e uma série, boa alimentação, mas a idade chega para todo mundo. A idade chega para todo mundo. Nós retardamos o processo. Isso aponta para o fato inexorável de que o pecado causa danos irreversíveis. E a nossa única fonte de socorro é Cristo. Então o velho homem se corrompe, o novo é criado segundo Deus. O velho homem é dominado por paixões descontroladas. Eu já relatei para os irmãos aqui em mensagens, pessoas que às vezes vivem no interior, tantos anos, e um senhor de 80 anos já, tinha passado por um monte de doenças, e assistindo esse esgoto da Globo, que são essas novelas, e a pessoa parece que vai internalizando aquilo, e os valores vão sendo abalados por aquele bombardeio daquele lixo, porque a teledramaturgia do nosso país é um lixo aquilo. Adultério e toda sorte de coisas perniciosas, atentado contra a família. E eu conheci um homem que já tinha 80 anos de idade, morava no interior, resolveu voltar para a cidade, que era interior também, daí começou a beber, aos 80 anos deixou a esposa e foi viver com uma mulher de 40. Como que isso é possível? Porque o velho homem é dominado por paixões descontroladas. O novo homem foi criado em justiça e santidade. Os desejos do velho homem levam ao engano. Os desejos do velho homem levam ao engano. E a justiça do novo é da verdade. Então é preciso que nós entendamos esse contraste. Mas além do rompimento com os costumes pagãos e a nova mentalidade, por fim, uma outra característica da nova vida em Cristo são atitudes biblicamente orientadas. Atitudes pautadas na palavra de Deus. Isso está do versículo 25, até aí no capítulo 5, versículo 2. E lembram que na semana passada eu falei que a partir daqui Paulo vai aplicar de uma forma muito direta o seu ensino, e nós devemos andar em unidade, que foi na semana passada, a unidade da igreja, valorizar os ajuntamentos da igreja. E hoje, a partir dessa passagem, Paulo está falando em andar em pureza. Não basta apenas andar em unidade, mas essa unidade é balizada pela pureza à luz da palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus. Paulo vai listar aqui 5 pecados que comprometem o nosso relacionamento fraternal. Comprometendo o nosso relacionamento fraternal, compromete o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala claramente que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu não devo nem entregar meu dízimo, na nossa linguagem moderna. Eu devo resolver minha vida com meu irmão para entregar o meu dízimo, porque isso vai prejudicar a minha vida com Deus. Então Paulo trata desses pecados nessa expectativa horizontal, porque isso afeta o nosso relacionamento vertical. Ele trata de 5 pecados específicos. Vou falar brevemente. A mentira, a ira, o roubo, as palavras torpes e a amargura, que vem acompanhada de muitos outros, porque a amargura desencadeia esses últimos pecados aí. A mentira, eu não preciso esclarecer muito isso, é a negação da verdade. E a mentira é contada de uma forma deliberada para enganar. E a expressão que Paulo vai utilizar para a mentira aqui alcança toda sorte de trapaças e falsidades. Eu estava pensando sobre a mentira essa semana. Me lembro de um amigo que comprou um produto, não fui eu, foi um amigo mesmo, tá? Porque senão o pessoal pensa que é eu.
Um amigo que comprou um produto pela internet, salvo engano, a intenção dele era comprar um celular, e quando chegou foi um tijolo. Era um tim, mas era um tijolo. Quando ele abriu a encomenda, ele ficou assim, já tinha pago o produto e foi uma fraude. Ele foi enganado. Normalmente a mentira, o engano, o engodo é de uma forma deliberada. Produtos piratas, nós vemos que é uma falsidade, uma falsificação daquilo que é original. Então a mentira tende a trazer sérios problemas. Não existe mentira social, não existe mentira justa. Mentira é mentira e ponto final. Não existe um meio termo. Ou se fala a verdade, ou se fala mentira. Hoje pela manhã, na classe dos adultos, nós estudamos sobre o reverendo John Knox, que foi fundador do presbiterianismo. O reverendo John Knox era reconhecido como um servo de Deus que falava a verdade. Doa quem doer. Pregou diante de 2 chefes de Estado, rainhas da Inglaterra, falando a verdade. E por causa disso, ele sofreu perseguição. O fato é que quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Mas quando nós mentimos, e aqui, irmãos, eu quero deixar algo muito claro. Eu não acredito que um crente fique endemoniado em momento nenhum. Não acredito nisso, pela Bíblia. Mas eu acredito que um crente pode ser instrumento do diabo, sim. Em determinadas situações, ele pode ser, sim, um instrumento do diabo. E Paulo deixa isso claro. Quando nós falamos mentira, nós somos instrumentos do diabo. Nós não estamos possuídos, mas o diabo usa essas situações. Ele vai falar sobre a ira. É importante esclarecer que existe uma ira justa, uma ira santa, porque a glória de Deus, o nome de Deus foi manchado, foi prejudicado, foi blasfemado. E até mesmo essa ira nós temos que ter cuidado na manifestação dela. Porque às vezes a ira é justa, mas a manifestação é pecaminosa. Lembram do caso da mulher adúltera? Ela foi apresentada a Jesus e, de fato, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Eles não iam fazer aquilo, eles estavam blefando. Porque quem aplicava a pena capital era o Império Romano. Eles não iam apedrejar aquela mulher. Mas ela tinha de ser apedrejada por causa do adultério. Mas Jesus entra em cena e trata o pecado como ele deve ser tratado. E aqueles homens estavam pecando na maneira como eles estavam julgando aquela situação. Então, existe uma ira justa, e não é essa ira que Paulo está falando aqui. É a ira em relação ao nosso próximo, não necessariamente porque ele pecou contra Deus, mas porque em algum momento nos sentimos ofendidos por ele. Quando eu falo próximo, eu estou falando de irmãos da igreja e de fora da igreja. Aquele ímpio que te deu uma fechada no trânsito. Estou falando dele também. E isso acaba desembocando num destempero emocional. E eu quero nessa noite deixar uma meditação sobre a ira, que no fundo, a ira não é necessariamente motivada pelas pessoas, mas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e pelo nosso desejo de supremacia. Ficamos irados quando alguém fala mal de nós. Já paramos para pensar por que ficamos chateados com as pessoas que falam mal de nós? Porque a nossa ética e a nossa moral estão sendo colocadas em xeque e nós não estamos pensando muito na glória de Deus, mas na nossa imagem. Ficamos irados quando os nossos desejos não são plenamente satisfeitos. E é uma atitude comum em crianças birrentas. Que a coisa não sai do jeito que ela quer, ela esperneia, para que ela seja atendida. E Paulo vai tratar, quando Paulo trata da ira, ele diz que nós não devemos ser como crianças agitadas pelo vento de doutrinas, assim, instáveis. Mas nós devemos ser maduros na fé. Então, a ira, muitas vezes, em relação, na vida dos adultos, seja a ira no casamento, seja a ira na igreja, seja a ira no trabalho, seja a ira na reunião do condomínio, seja a ira na rua, na fechada do trânsito, a ira muitas vezes é porque as coisas têm de ser feitas do jeito que nós queremos e tem que sair do jeito que nós queremos. A glória de Deus nem aparece nesse quadro. Então a raiz muitas vezes dessa ira é o orgulho, é o egoísmo.
Paulo vai falar sobre o roubo. E roubo aqui, ele está falando exatamente tirar aquilo que pertence ao outro por direito. Aquilo que é do outro por direito, seja salários, trabalhos. Deus vai usar essa palavra roubo em relação aos dízimos, porque os dízimos são dele. Por isso que ele usa o profeta Malaquias e chama de ladrões aqueles que são infiéis em relação a essa questão do dízimo, porque é algo que é dele e está sendo tirado dele. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden exatamente porque eles pegaram algo que não era deles. Deus disse a eles que eles não deveriam comer daquele fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram daquele fruto e sofreram as consequências por causa disso. Por outro lado, na cruz do Calvário, Cristo disse a um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se alguém foi salvo, foi aquele homem, como alguns falam. Ele realmente teve a garantia da salvação. Cristo não desceu ao inferno para libertar mortos em prisão, não. Depois que morreu, ele foi ao paraíso com aquele ladrão. Ex-ladrão, né? E o texto exorta que aquele que roubava não roube mais, mas que trabalhe para ajudar aqueles que padecem de necessidade. É uma nova atitude, não é mais uma atitude de roubo. Palavras torpes, versículos 29 a 30. Palavras torpes significa frutos ou peixes podres. É isso que significa torpe. Frutos ou peixes podres. É inadmissível e é descabido um cristão de boca suja, com palavras de baixo calão. Não preciso nem falar isso aqui. Jesus disse que há uma conexão entre a boca e o coração. Ele disse que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Então a boca vai falar. A língua pode ser altamente medicinal ou um instrumento de morte. É o que eu vou falar na próxima quarta-feira. No último estudo da série Pecados Sutis, vou falar sobre a língua. Tiago, capítulo 3, 5 a 8, fala sobre isso. Nossas palavras, irmãos, têm de ser temperadas. A pessoa, eu não falo mais a dona de casa, muitos homens se aventuram na cozinha, eu realmente não tenho nenhuma habilidade na cozinha, não sei cortar um tomate. Tem muitos homens que cozinham bem e sabem que o momento que você vai temperar uma carne, um arroz, você precisa ter atenção. Se você estiver conversando, colocou uma pitada de sal, você está ali conversando, daqui a pouco está muito salgado e aquilo prejudica tudo. Lá em Colossenses 4, 6, o apóstolo Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Provérbios, que fala muito sobre isso, 16, 21, 24, as palavras bondosas revigoram a nossa vida, entretanto o falar perverso desanima o espírito. Provérbios 12, 18, as palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes, porém a língua dos sábios promove cura. Cura. Então, esse falar torpe é um falar podre, que não serve para nada. E a amargura está associada à cólera. Ele novamente fala sobre a ira, as gritarias, a blasfêmia e toda sorte de malícia. Aí já se perdeu completamente o controle. A amargura é o espírito azedo, que não se permite reconciliar, emite opiniões descaridosas sobre pessoas e circunstâncias. Em lugar disso, irmãos, deve haver benignidade, compaixão, perdão. E cuidado, geralmente a amargura tem relação direta com o nível de amor que temos em relação à pessoa que nos ofendeu. Se um estranho pecar contra nós, ficamos chateados, aborrecidos, mas aquilo passa logo. Mas se é a esposa, se é o esposo, se é o filho, se são os líderes da igreja, se é alguém que está trabalhando com você no ministério, é preciso ter muito cuidado, porque a amargura tende a ter raiz e causar danos seríssimos às nossas vidas. O fato é que nós tínhamos expectativas elevadas demais em relação a estas pessoas. A única resposta benéfica à pecaminosidade do nosso coração
é o Evangelho. Só o Evangelho. O Evangelho do Senhor. E eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem dizendo que nós somos chamados a essa nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que rompeu efetivamente com os costumes pagãos. Nós não pensamos como o mundo vive, nós não vivemos como o mundo vive. Uma nova mentalidade em relação à vida, em relação à fé em Deus e atitudes biblicamente orientadas, escrutinadas pela palavra do Senhor. Eu estava ouvindo essa semana o reverendo Nicodemos e ele mencionou que foi feito o último censo do IBGE e foi constatado que 1/3 da população do nosso país são evangélicos. E ele falou que estava num congresso na Itália para pastores, do país inteiro, 250 pastores, porque a fé reformada não é tão forte lá, por causa do catolicismo. E lá no momento de perguntas e respostas, um dos pastores se virou para o reverendo Nicodemos e perguntou: puxa, aqui na Itália nós somos 1% da população. Nós fazemos um barulho tremendo, lutamos e a coisa acontece. No Brasil vocês são 1/3. E o que nós vemos nos noticiários internacionais é de corar de vergonha. Corrupção no parlamento, violência desencadeada para todo lado, educação péssima, saúde péssima, um povo sofrendo. O que está acontecendo com o evangelho no seu país? E ele ficou ali numa saia justa, tentando explicar essa verdadeira Babel religiosa que nós vivemos no Brasil. Mas eu quero indagar essa noite, irmãos, qual a diferença do evangelho em nosso país, de uma forma mais abrangente, no parlamento, no magistrado civil, na educação, na segurança, na saúde, no mundo empresarial, nas ruas, nos locais públicos, no lazer, na cultura. E falando de nós, em nossas vidas, que diferença tem feito? E nós temos de questionar que tipo de evangelho tem sido pregado realmente. E que tipo de evangelho nós temos abraçado. Se é esse evangelho da graça que transforma efetivamente a vida. William Barclay, um comentarista bíblico, se valeu de uma história sobre o efeito petrificador do pecado que leva ao extremo. Ele contou a lenda sobre a composição do álcool formada pelo pavão, pelo leão, pelo macaco e pelo porco. Quando a pessoa começa a beber, ela vai se sentir bonita como o pavão. Ele ilustrando sobre a questão do pecado na vida. Não da bebedice, mas o pecado de maneira geral. Depois, ela vai se sentir forte e valente como o leão. Já viram um bêbado valente? É uma tragédia. Em seguida, começa a fazer mensuras como o macaco. Ela não consegue verbalizar, porque a língua está pesada pelo álcool. Você não entende nada do que ela está falando. E por fim, chafurda na lama como um porco. É o estágio final, é a perda da tristeza pelo pecado e a completa falta de vergonha. Já viram alguma pessoa completamente embriagada com vergonha de alguma coisa? Ele fala da ação do pecado na vida da gente. E daí é muita coisa que vemos nesse país que nos assusta. Lembram do caso do Duval Barbosa, que distribuía propina no governo do Arruda? Lembram da famosíssima oração da propina? Vocês lembram disso? Chafurdando na lama. Perde-se o senso de pecado, perde-se a vergonha. E naquela esdrúxula e ridícula e blasfema oração, pedia para Deus abençoar o Duval, porque ele era um instrumento de Deus na cidade. Um instrumento da propina. É assim, esse é o estágio final do pecado. Chafurdando na lama. E meus irmãos, que Deus essa noite nos ajude a nos revestirmos do novo homem. É uma noite em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É uma noite em que nós devemos colocar os nossos corações diante dele. E que Deus possa aplicar essas palavras.
que tenhamos a consciência de que, de fato, somos uma nova criatura e fomos inseridos no mundo para fazer toda a diferença para a glória e honra do nome dele.